Olá, meus irmãos, minhas irmãs do NEPOM. Me sinto muito feliz e honrado em mais esse encontro para tratarmos sobre um tema, sob a ótica dessa doutrina tão consoladora que é o Espiritismo. Inicialmente, havia me programado para estarmos presencialmente. Todavia, por motivos de saúde, não poderei. Mas, como a tecnologia nos possibilita estarmos nesse encontro virtual, eu aqui me encontro. E trataremos sobre o tema do encontro, Tragédia do Cotidiano, que foi retirado do capítulo 16 do livro Rejubila-te em Deus, psicografado pelo espírito Joana de Ângeles por Divaldo Franco. O tema central é Jesus, terapeuta da humanidade. E para iniciarmos, eu trago aqui um pensamento atribuído a Emmanuel. Não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. As dificuldades que muitas vezes encontramos nos nossos caminhos, os obstáculos, não devemos jamais nos lastimar. Pelo contrário, devemos sim olhar pelo lado bom. Por mais difícil que possa parecer, devemos agradecer, como dizia o apóstolo Paulo, a tudo dai graças, porque é através dessas dificuldades que nós crescemos, como diz Emmanuel, ninguém aprende sem lições. Se nós olharmos os bebês, é através das quedas que eles aprendem a caminhar. E é assim na nossa vida. É através das dificuldades que nós crescemos. É através das dores que nós amadurecemos. Então não lastimemos. Vamos soerguer, vamos levantar, vamos continuar o nosso caminhar, sempre agradecendo e sempre louvando, sempre orando e seguindo a nossa caminhada. E Dona Joana inicia a sua mensagem dizendo: toda vez quando a sociedade terrestre é sacudida por acontecimentos funestos coletivos, as cargas das emoções das criaturas em desconcerto causam pânico e desespero. É compreensível que o acontecimento trágico perturbe a razão e descontrole o sentimento em face da surpresa e dos danos causados. Pertencem, no entanto, às divinas leis as fatalidades trágicas, especialmente aquelas que defluem das ocorrências tempestuosas e contínuas mudanças nas forças telúricas da natureza. A sociedade, por diversas ocasiões, é acometida por esses desastres, por esses acidentes que acometem e tiram vidas. São os acidentes coletivos que nós não temos interferência. Quando nós consultamos o Livro dos Espíritos, a lei de destruição, Kardec questiona se na questão 732, se ela é idêntica em todos os mundos, a necessidade da destruição. Porque a lei de destruição, assim como a lei de conservação, faz parte da nossa vida. Mas será que ela é igual em todos os mundos? Porque nós sabemos, quando estudamos o Espiritismo, que há diversos mundos habitados. E aí os Espíritos vão dizer que a lei de destruição guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o nosso. Então, quanto mais material é o mundo, mais destruição nós veremos. Quanto menos denso é a matéria, quanto mais moralizado é o mundo, menos destruição nós veremos.
Então, quando Dona Joana ela vai dizer que muitas vezes a nossa sociedade ela vai se abalar com esses acontecimentos, é natural que, juntamente com esses acontecimentos, nós também vejamos os sentimentos que acometem. E aí os espíritos, na questão 728, vão nos esclarecer que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso aqui chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí nós voltamos para o pensamento inicial de Emmanuel, que tudo devemos agradecer, que nós não devemos lastimar as coisas que nos acontecem na vida. Porque, como os Espíritos nos esclarecem, o que nós chamamos de destruição nada mais é do que a transformação. E como ainda não temos essa educação dos nossos sentimentos, ainda não temos a compreensão e o entendimento de tudo o que nos acontece, quando a sociedade é acometida por esses desastres coletivos, os sentimentos que vêm assobergados por isso, os sentimentos que vêm por consequência por isso, também acomete a toda a coletividade. Por isso que ela vai dizer que os funestos acidentes coletivos vêm logo após a descarga das emoções das criaturas em descorcetos, causando pânico e desespero. E isso é compreensível. É compreensível, pois, de acordo com a evolução do mundo que estamos vivendo, pois os espíritos disseram que a lei de destruição é de acordo com a evolução físico-moral do mundo que habitamos. Quanto menos denso fisicamente e quanto mais avançados moralmente, menos destruição nós veremos. Então, menos sofrimento também nós veremos. E aí os espíritos vão continuar dizendo que para evitar a destruição, antes do necessário, a natureza cerca os seres vivos com os meios de preservação e conservação. Então, toda destruição antecipada entrava o progresso do princípio inteligente. Então, tudo na natureza tem um motivo para ser desencadeado. Nada tem que ser antecipado. Tudo tem um porquê de acontecer e um momento de acontecer. Tudo faz parte de uma engrenagem. Por isso que Joana vai dizer que pertencem, no entanto, às divinas leis, às fatalidades trágicas, especialmente aquelas que defluem das ocorrências tempestuosas e contínuas mudanças nas forças telúricas da natureza. Então, somente Deus que vai conhecer a tudo isso. Então, não podemos querer antecipar. Então, é necessário para a natureza que tudo aconteça no momento certo. A destruição antecipada entrava o progresso do princípio inteligente. E aí ela vai continuar dizendo, na mensagem Ora em Comento, que quando, no entanto, se conjugam fatores humanos de negligência e de irresponsabilidade a que os indivíduos estão submetidos, às vezes, quase sem dar-se conta, os infaustos acontecimentos adicionam a revolta e o ressentimento, dando lugar a um caldo de agressividade que, em nome da justiça, reivindica o desejo do esforço e da vingança. Por quê? Porque quando você antecipa, você entrava o princípio inteligente. Você acaba desestruturando essa engrenagem que faz parte da lei de progresso. E aí, como nós ainda não temos o controle emocional, como ainda nós não temos a compreensão e o entendimento
como deveria ser, esses indivíduos, eles acabam se desestruturando em um caldo de agressividade e, em nome de uma dita justiça, ele reivindica o desejo de vingança. E aí vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que a vingança ainda é um resquício desse instinto animalesco que carregamos. E aí vamos ver que pelo instinto de conservação, porque ao lado da lei de destruição temos a lei de conservação, que um é atrelado ao outro, que pelo instinto de conservação deve um em buscar prolongar a sua vida. É esse o instinto que o sustenta nas provas e por isso uma voz secreta o faz repelir a morte. Vejamos, o homem muitas vezes vai à desforra, quer se vingar, porque pelas suas atitudes equivocadas quer ir ao encontro, de encontro à lei de conservação de outro, ao instinto de conservação de outro. De diversas formas, não somente a sua vingança de tirar a vida do outro, através do homicídio, do assassínio, do que seja, mas de destruir também de outras formas. Porque a destruição, como nós veremos, não se dá somente através de eu tirar a sua vida física, mas eu posso destruir de tal forma que eu tiro até mesmo o motivo de sua existência. Por exemplo, quando eu, no meu afã, assassino o filho de uma mãe, eu destruo aquela família, eu tiro da mãe a razão de seu viver. Ela, sem ter a compreensão ainda, o entendimento, a aceitação, por motivos que não nos cabe aqui discorrer, ela pode, através daquele ato, também entrar em um declínio e vir a perder os seus motivos. Ou eu posso também caluniar de tal forma a vida de alguém, ou tirar os meios de subsistência, que a pessoa pode, por aqueles meus atos, as repercussões dos meus atos, perder, por achar que não tem motivo para viver. Então, quando ela diz que em nome, na sua afã da agressividade, o homem vai a desforra, reivindica o seu desejo de vingança. Porque no seu ébrio, eu perco totalmente a minha razão. Porque quando eu busco a vingança, eu fico cego. O ódio cega. Por isso que temos que ter cuidado. E aí, os espíritos ainda discorrendo, nos trazendo a elucidação sobre a questão da lei de destruição, vai nos dizer que Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores para fazê-la progredir mais depressa, pois a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição. Assim, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue à ordem melhor das coisas e para que se realize alguns anos que teria se exigido muitos séculos. Mas por que é necessário que nós compreendamos isso? Porque Joana, quando faz esse introito na mensagem e nos diz que a sociedade terrestre, toda vez que ela é sacudida por acontecimentos funestos coletivos, do qual a sociedade não tem parte, é natural que seja cometido por cargas de emoções de criaturas em desconcertos, que causam emoções, pânico e desespero.
Só que aqueles indivíduos que estão em desalinho de sentimentos, por não terem a compreensão, algumas vezes partem para a agressividade. E dessa agressividade querem a vingança. E o que é engraçado, eles querem a vingança de pessoas em que não foram os causadores. E aí ela vai continuar dizendo que a mídia insaciável, na ânsia de informar, nem sempre corretamente com parcialidade, nem poucas vezes, explora a tragédia e assula os ânimos em desalinho, aumentando o volume das angústias e aprofunda as feridas psicológicas abertas na alma das vítimas que permaneceram na luta da saudade do quase infortúnio. Infelizmente, os prejuízos de toda ordem que decorrem desses eventos infelizes são irrecuperáveis. As vidas arrebatadas pela desencarnação tormentosa, as famílias profundamente afligidas, os graves traumas psicológicos, a insegurança emocional e o descrédito moral. Então, uma tragédia no qual não houve parte à sociedade, no qual foi uma destruição natural, como foi visto uma causa de destruição na moral, e destruição do que Deus fere a humanidade por meio desses flagelos para fazer com que nós, muitas vezes, progridamos mais depressa. Ele utiliza de diversos meios para o nosso progresso. Mas nós, surdos, porque há dois meios de progredirmos, pelo amor ou pela dor. Mas nós, muitas vezes, por nós não compreendermos pelo amor e que nós somos chamados, nós, infelizmente, só vamos dessa forma. Então, esses transtornos, como está na questão 737, são necessários para que mais depressa nós cheguemos a uma ordem melhor. Então, a mídia, não esqueçamos os indivíduos, os nossos irmãos que fazem isso, na ânsia de informar, nem sempre da maneira correta, eles acabam explorando a tragédia e assolando os desânimos. E aí aumenta o volume das angústias e os prejuízos decorrem desses eventos são irrecuperáveis. E aí nós vamos para um outro prisma, a questão da maledicência. Por quê? Porque a maledicência, como nós vemos, se nós vamos para o dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, vamos ver, maldizer é praquejar, dizer mal, é lastimar, falar mal de alguém. Mas é quando nós pegamos um fato e não nos preocupamos muitas vezes em dizer de modo imparcial. É nós pegarmos um fato e não nos preocuparmos em passarmos tal como ocorre. E nós, na ânsia de informarmos, não nos preocupamos em sermos 100% legítimos e imparciais. E há um adágio que diz que muitas vezes quem conta um conto aumenta um ponto. E assim vamos passando, insuflando e além disso, podemos causar uma comoção, ou como ela diz, podemos causar eventos infelizes irrecuperáveis. Podemos causar graves traumas psicológicos. Podemos causar uma insegurança emocional e um descrédito moral. Porque o maledicente, no mesmo dicionário, é a qualidade de maldizente, é a ação de murmuração de maldizer. E aí, aquelas pessoas que pegam um fato
as tragédias do cotidiano, como diz o nome do capítulo, vão aumentando o ponto e vão passando a tragédia. E não se preocupam somente em informar. E quais são os danos que isso pode causar? Não somente para aqueles espíritos que desencarnaram, que nós sabemos a força das palavras, dos pensamentos e dos sentimentos que isso causa nos espíritos, mas também nos familiares e daqueles que os querem bem. E a energia que isso forma, a energia, toda a psicosfera que isso forma. Como é que nós nos comportamos diante disso? E isso vai se transformando em uma bola de neve. E nós nos valemos disso para continuarmos muitas vezes falando sobre um ponto que pode estar magoando alguém quando nós temos conhecimento da vida pós-morte. E é quando nós vamos para o livro Fonte Viva de Emmanuel, ele diz assim: falar mal é render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. É um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Por quê? Porque se nós pegamos um fato que aconteceu e passamos uma informação que não tem um intuito de engrandecer, que não tem um intuito de agregar, porque nós estamos passando adiante. E aí eu trago uma mensagem do livro Coragem, psicografado por Chico Xavier por espíritos diversos. É uma mensagem, notadamente, de Emmanuel, que é assim: nos domínios da fala, que ele fala, não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com nossas palavras. Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Terás pronunciados formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres reclamado de bondade e entendimento, é possível que tenhas escolhido apenas a diferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. E quando nós vamos no livro Conduta Espírita de André Luiz, nós também vamos perceber que ele diz que nós temos que ter o maior cuidado, tanto na nossa conduta na esfera pública, quanto quando nós somos dirigente espírita, quando nós vamos falar ou pronunciar em público. Então, as nossas palavras, quando nós vamos proferir, ou quando nós vamos dizer algo, tem que ser muito bem pensado. E aí, Joana, nesse capítulo, fala justamente isso, da falta de cuidado, de zelo e de amor, quando a mídia, ou melhor, as pessoas que dela fazem parte, porque tudo os indivíduos fazem parte, quando nós vamos propagar as tragédias do cotidiano ou as coisas que acontecem, não temos o cuidado, não temos, às vezes, o amor em fazer isso. E ela ainda diz o seguinte: que é muito interessante. Infelizmente,
Os prejuízos de toda ordem que decorrem desses eventos infelizes são irrecuperáveis. As vidas arrebatadas pela desencarnação tormentosa, as famílias profundamente afligidas, os graves traumas psicológicos, a insegurança emocional e o descrédito moral. Numa sociedade justa, na qual se preservem e se respeitem os direitos humanos, embora ocorram calamidades perversas, o seu é um número reduzido e as providências são tomadas de imediato, buscando-se evitar outras de igual porte. O que acontece é que, mesmo quando acontecem essas tragédias, não se busca evitar que outras assim ocorram. Pelo contrário, o que nós vemos é uma propagação. O que nós vemos são as pessoas comentando ao invés de evitar que elas ocorram novamente. Porque, infelizmente, o que mais se preocupam é em estarem falando, é em estarem divulgando, é em estarem mostrando. E isso ainda faz parte do estágio evolutivo em que nós estamos. E isso me lembra de um pensamento, de uma historinha, que é o seguinte. Certo orador médium, psicofônico, gostava de trabalhar em um determinado centro. Realizava todas as suas tarefas doutrinárias com tal cuidado, com tal senso de responsabilidade, que não tardou ser eleito dirigente de um departamento da instituição. Novos desafios a vencer, algumas coisas para aprender, outras tantas para reformular. Ao final de uma etapa de trabalho, foi visitar o presidente do centro. Após breve diálogo, apresentou seu relatório das atividades. O presidente agradeceu e já ia abrindo quando o novo dirigente do departamento começou a falar. Senhor presidente, tenho que fazer algumas modificações na minha equipe de colaboradores, porque o assistente que me indicaram, imagine o senhor, contaram-me. Antes que terminasse a frase, o presidente, lembrando o filósofo Sócrates, interrompeu. Espere um pouco, meu irmão. O que pretende me contar já passou pelos 3 filtros? Filtros? Que filtros, presidente? Primeiro, o filtro da verdade. Você tem certeza que esse fato é absolutamente verdadeiro? Não, não tenho. Como posso saber? O que eu sei é o que me contaram. Mas eu acho muito grave que o presidente interrompe novamente. Então a sua história já perdeu substância, ou seja, não passou no primeiro filtro. Mas vamos para o segundo filtro, que é o da bondade. O que você deseja me informar traz algum benefício a alguém? Você gostaria que dissesse o mesmo a seu respeito? Claro que não, presidente. Deus me livre. Nem poderiam falar uma coisa dessas de mim que sou. Então, meu filho, sua história fica um pouco mais fraca, porque não passou no segundo filtro por suas próprias palavras. Porém, ainda resta o terceiro filtro, que é o da necessidade. Você acha mesmo que há necessidade de me contar o que pretende? Essa história que ignoro sobre o meu assistente, que é o seu confrade de fé, seu companheiro de trabalho, merece ser comentada, ou você pretende conquistar público que o aplauda ao comentá-la? Pense bem, meu caro. Uma vez tenha eu tomado a ciência de algum fato que me obrigue a agir, visando o bem da instituição e de todos, tenha certeza de que não hesitarei em tomar as providências cabíveis. Não, senhor presidente. Passando pelo crivo desses 3 filtros, concluo que nada sobra do que eu iria lhe falar, diz o dirigente surpreso, consigo mesmo. Então as pessoas seriam muito mais felizes se utilizassem esses 3 filtros, porque antes de divulgarem suas suspeitas a respeito de alguém. Porque o que nós observamos é que muitas vezes a gente acaba divulgando, seja de alguém, seja das informações que nós recebemos, seja das tragédias que nos acometem a nós ou à sociedade. Em certa ocasião, eu estava conversando no centro e aí uma pessoa falou, fulano cometeu tal delito,
E aí, o outro já veio condenando. E aí começou aquela questão, veio a respeito da pena de morte. E aí alguns se pronunciando, e um deles disse que era a favor da pena de morte. Não entremos nesse mérito, que não é o cerne aqui do discurso. Mas como podemos ser favoráveis a algo quando no próprio decálogo disse para não matar? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós nos pronunciarmos, quando nós vamos emitir a nossa opinião, porque nós temos o conhecimento do Espiritismo e não podemos fugir disso que nos acontece. A esse respeito, Joana de Ângeles vai nos dizer que a conquista da autoconsciência é um grande desafio para o ser humano, que ao lográ-la muda totalmente de conduta em relação a si mesmo, assim como ao grupo social em que se movimenta, contribuindo saudavelmente para o bem de todos, que enquanto vigia o individualismo, os interesses mesquinhos e o predomínio das paixões do poder, em detrimento dos deveres que devem significar a conquista de equilíbrio moral e espiritual, muitas tragédias que desconcertam a sociedade terrestre continuarão a semear horror nas multidões e a desafiar os governos, que são os indivíduos imaturos e inconsequentes. Então, claro que essa conquista da autoconsciência virá. É um desafio que todos nós estamos sujeitos, que nós temos que buscar através do autoconhecimento, através dessa conquista que nós, pouco a pouco, iremos conseguir, através do cultivo de bons hábitos, através do cultivo de bons padrões mentais, através do cultivo de diversas qualidades que nós sabemos que temos que ter. E não basta somente cultivarmos em nós, mas também devemos procurar cultuar nos jovens, naqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Daí vem a evangelização. A evangelização não somente nos centros espíritas, mas a evangelização na nossa vida, no nosso dia a dia. A evangelização no nosso cotidiano. Nós somos exemplos. Não maldizer, procurar cultivar bons hábitos em nossas casas, em nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Procurar cultivar bons hábitos mentais, procurar cultivar bons hábitos de leitura, procurar cultivar bons hábitos de um modo geral, procurar fazer o evangelho no lar. Nós temos feito, nós temos reservado que seja meia hora da nossa semana para cultivarmos o evangelho em nossa casa, já que nós reservamos às vezes muito mais tempo para outras coisas que não nos engrandecerão como o evangelho o fará. Qual tem sido a nossa escala de prioridades? Essa autoconsciência que muito nos engrandecerá, ela vem pouco a pouco, mas ela vem na medida que nós buscarmos. É necessário nós procurarmos cultivá-la. É somente através desses bons hábitos, dessa educação, como Kardec diz, que a educação é o cultivo de bons hábitos, está no Livro dos Espíritos, que nós mudaremos os nossos comportamentos, que nós mudaremos a sociedade que nós vivemos. E para nós encerrarmos
Ela diz assim na parte final da sua mensagem: nos momentos graves, portanto, das dores coletivas, que todos cuidem de aprofundar a reflexão, que evitem o desbordar das paixões inferiores, como a revolta, a sede de vingança e de revanches. Antes, optem pela oração intercessória e restrita confiança em Deus, que rege todos os destinos, e sem qualquer dúvida, que as providências legais sejam tomadas com a seriedade, a fim de evitar-se, quanto possível, em calamidades outras, pois que o sentido da existência terrestre é evolução, sempre para melhor. Voltamos para o início. O pensamento de Emmanuel. Tudo o que nos acontece é para a nossa evolução. Tudo o que nos acontece é para crescermos. E em todas as circunstâncias, onde quer que nós nos encontremos, o instrumento que Deus colocou em nossa vida é a oração. Daí porque Jesus nos instruiu: orai e vigiai, porque a oração é a nossa ligação, é a nossa intercessão com Deus. Antes de agirmos, antes de tomarmos qualquer atitude, paremos e reflexionemos por um instante aquelas 3 peneiras e oremos. Peçamos seriedade, sobriedade, discernimento para Deus. Como disse Emmanuel para Chico, pouco aquela questão do gole de água, bote um pouco de gole de água na boca, para que muitas vezes, no ímpeto das emoções, nós não nos precipitemos no agir. Então oremos. Se nós orarmos o tempo todo, se nós vivermos em oração, muitos equívocos podem ser evitados. Claro que nós não conseguiremos, porque imperfeitos nós somos, mas estamos na escala sensacional para a evolução. Temos que nos esforçar. A oração é um instrumento que Deus nos possibilita para estarmos em comunicação com Ele o tempo todo, é o nosso Wi-Fi com Ele. E para encerrarmos, eu trago aqui um poema de Alta de Souza, psicografado por Chico, do livro do mesmo nome. Sempre com Jesus. Não te detenhas, segue, alma querida. Vara o próprio caminho, em sombra e vento, resguarda o coração tranquilo e atento, e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança e lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue plantando o bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores, por mais que a aprovação te envolva a estrada. Além da imensa noite espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado. Que a paz do Cristo esteja convosco, agora e sempre. Muita luz.